E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sei que com o torcedor do Bayern de Munique não tá tudo bem, né? Os bávaros estão com uma cabeça desse tamanho e preocupados depois do vexame histórico que aconteceu nesta quarta-feira, mais uma eliminação na Pokal, na Copa da Alemanha, e essa foi pior do que todas as outras, não apenas pelo adversário, mas pela forma com que o Bayern de Munique foi eliminado e também projetando, deflagrando que o buraco é mais embaixo. Não é apenas um problema sobre um jogo, sobre uma derrota, sobre um momento ruim, e sim sobre o que está acontecendo desde a diretoria, do mau planejamento, da má gestão de contratação e de plantel. Também o treinador passa por Thomas Tuchel, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, e pelo comportamento em campo de alguns dos jogadores deste Bayern de Munique. Então eu vou pedir o seguinte para vocês: likezinho na tela. Sei que o torcedor bávaro vai ter uma dificuldade de dar like nesse vídeo, mas é um vídeo necessário. Comentários também, eu quero que os bávaros comentem o que está acontecendo na opinião de vocês com o Bayern de Munique, e também se inscreve aí no canal, quem não é inscrito. Vamos começar pelo fato em si, né? O Bayern de Munique, para quem não viu, foi eliminado por um clube da terceira divisão, isso mesmo, terceira divisão do futebol alemão na segunda fase da Copa da Alemanha. Estamos falando do Saarbrücken, um time de uma cidadezinha pequena, né, que faz fronteira ali com a França, 170 mil habitantes, tem Saarbrücken, um estádio modesto, um clube pequeno, mas raiz. O estádio era tão modesto que quase o jogo não rolou lá por conta do estado do gramado, né? Mas a festa foi muito bonita. E a Copa da Alemanha, a Pokal, tem dessas coisas, tem dessas histórias bonitas, né? Clubes pequenos eliminando gigantes, Davi contra Golias, enfim. E o Bayern de Munique deveria estar vacinado para isso, porque recentemente foi eliminado pelo Kiel, o modesto Kiel. Depois tomou uma pancada de 5-0 para o Borussia Mönchengladbach, uma eliminação estranha para o Freiburg. Desde 2020, o Bayern de Munique não ganha a competição. E, cara, isso é muito emblemático. O time deveria ter entrado ligado, porque coisas estranhas acontecem na Pokal. Há 23 anos que o Bayern de Munique não perdia para um clube abaixo do segundo escalão, abaixo da segunda divisão do futebol alemão. E isso voltou a acontecer. E pior do que isso, tá? O Saarbrücken está na terceira divisão, mas em 15º lugar da terceira divisão, brigando para não cair para a quarta divisão. E aí, o técnico Thomas Tuchel entrou com um time misto. 5, 6 jogadores considerados titulares, e fez bem nessa escalação, tá? Porque você dá oportunidade a outros jogadores que, enfim, tem qualidade para superar com o pé nas costas o Saarbrücken. Você também poupa alguns jogadores que fisicamente precisam estar bem para o Der Klassiker no sábado. Tem um jogo importante pela Bundesliga contra o Borussia Dortmund. E tudo isso estava nas contas. O que não estava nas contas é você entrar com a postura que o time entrou. Muitos jogadores desligados, displicentes dentro de campo, levando o jogo em banho-maria, em água de salsicha, ali uma coisa sem graça. E eu vou dar nome aos bois, tá? O seu Kimmich, desligadão no meio-campo, Choupo-Moting fazendo uma partida horrorosa, o Davies, que aliás há muito tempo é o reflexo desse Bayern de Munique, ligando e desligando, muito abaixo do que pode ser aos 23 anos, né? A gente está falando de um jogador que é um dos melhores laterais esquerdos do futebol mundial e que não tem se comportado como tal. E outros jogadores fazendo uma partida muito ruim, né? Kim Min-jae muito mal nesse jogo. E aí sai o primeiro gol de Thomas Müller, aliás, um belo gol de fora da área. O Müller, que foi o cara que mais puxou por esse Bayern de Munique, mais estava a fim de fazer alguma coisa, mas, enfim, não foi tão efetivo assim lá na frente. E esse primeiro gol ainda piora, porque o Bayern de Munique já toma a coisa por garantida, né? Enfim, já acha que está tudo resolvido e diminui ainda mais a velocidade e ainda mais displicente. E tem um grande problema que acontece no primeiro tempo, que é reflexo de um mau planejamento. De Ligt sai machucado, problema no joelho, vai ficar de 3 a 4 semanas fora, uma baixa importantíssima. O Thomas Tuchel olha para o banco e não tem zagueiro para você colocar, né? Não tem zagueiro para você colocar, tem que colocar o Leimer ao lado do Kim Min-jae, o que piora muito esse Bayern de Munique e o que deflagra uma má construção de plantel. A gente já vai falar mais sobre isso. E o Kim Min-jae,
que eu falei que fez um jogo horroroso, foi o responsável por uma saída de bola na fogueira, no Kradzik, jovem jogador, perdeu a bola e o Saarbrücken empatou o jogo. Muitos dirigentes do Bayern de Munique, depois da partida, e pessoas ligadas ao clube, criticaram esse primeiro tempo e classificaram como um vexame. Porque o que o Bayern de Munique fez foi realmente mostrar que poderia sofrer a virada a qualquer momento. E aí eu acho que falta pulso firme do treinador, falta pulso firme do Tuchel de chegar no intervalo e falar, ó, se vocês não jogarem bola, o bicho vai pegar, porque vou tirar todo mundo, vai ficar fora do jogo contra o Borussia Dortmund, porque não é possível um comportamento como esse na primeira etapa. E também falta uma liderança, talvez, dentro de campo, de um jogador que puxe a orelha desses caras de uma forma mais contundente. Primeiro tempo foi isso. E o segundo tempo, o Bayern até melhorou, depois com as substituições, o Musiala entrou, o Gnabry entrou muito mal, né? Fora de ritmo, voltando de lesão. Enfim, o Coman também entra no time, não teria tirado o Sané, porque é um jogador que a qualquer momento e pela temporada que vive pode tirar um coelho da cartola, mas a equipe melhorou um pouquinho, não conseguiu refletir essa melhora em oportunidades criadas, né? E aí, quando você não cria e o time está desconectado lá atrás, você dá espaço para contra-ataques e o filme foi se desenhando. O jogo foi passando, foi ficando longo para o Bayern de Munique, não conseguia encontrar uma maneira de furar o bloqueio do Saarbrücken, que foi no coração, né? Foi naquela, era o que tinha, era ir para o coração, e depois, num contra-ataque, acho que aos 94 minutos, já nos acréscimos, estava indo o jogo para prorrogação, consegue fazer um gol pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa, onde o Bayern de Munique mais sofre, com o Kim Min-jae correndo que nem o maluco, bola cruzada na área, e o 2-1, uma vitória e uma virada histórica para essa pequena cidade, para esse pequeno clube, um vexame histórico para o Bayern de Munique. E detalhe, né? Harry Kane no banco de reservas o jogo todo, muita gente criticando, inclusive eu estava achando estranho o Tuchel não colocá-lo para furar o bloco baixo, especialmente no segundo tempo, né, quando fechou a casinha ali o Saarbrücken, porque o Choupo-Moting estava fazendo um jogo horroroso, mas depois da partida o Tuchel explicou que ele estava com desconforto muscular e que preferiu poupá-lo para o jogo contra o Borussia Dortmund. Até aí ok, né? Se realmente era um risco colocá-lo em campo, não dava para fazer. E assim, vamos tentar sintetizar os problemas aqui, porque não é só o jogo em si, tem outros estruturais, e eu vi muita gente pedindo a demissão do técnico Thomas Tuchel. Eu entendo a bronca que muitos torcedores têm do Bayern de Munique por conta do DNA do Tuchel com o DNA do Bayern de Munique. As contradições sobre o que pensa o Tuchel de futebol com aquilo que o Bayern de Munique gosta e costuma entregar. Eu entendo a crítica sobre isso. E não teria mudado, vocês sabem muito bem, o Nagelsmann na temporada passada para contratar o Tuchel. E acho mesmo que tem outras possibilidades, olhando para frente no mercado, para a próxima temporada, que são melhores do que o próprio Thomas Tuchel. Mas você criticar o Thomas Tuchel da forma que está sendo criticado e pedir a demissão imediata, eu acho um baita erro nesse momento, cara. Porque o problema não é o Tuchel em si. Pode ser algumas escolhas, pode ser também a falta de liderança e equilíbrio dentro do vestiário, de você ter a mão do treinador ali para mexer com a cabeça dos caras, mas o problema em si não está aí. O problema maior do Bayern de Munique hoje é a falta de equilíbrio do plantel. Você não tem substituições à altura para todos os jogadores, você tem um departamento médico lotado e você tem uma baixa performance de jogadores fundamentais. Por exemplo, na esquerda, o Rafael Guerreiro chegou machucado, problemas físicos, não pode ser a sombra do Davis. E o Davis está num nível muito abaixo. Você não tem o que ele pediu tanto, que o Tuchel pediu tanto para a diretoria, que é um primeiro volante com características defensivas, né? Seria o Palhinha, o time não tem esse cara. E o Kimmich ali, cara, me perdoe, Kimmich, você não é jogador para jogar com a 5 nas costas, ou a 6 aqui na Europa. Você não é um primeiro volante. O Laimer poderia fazer mais essa função se o Kimmich desse esse espaço ou se o próprio Thomas Tuchel quisesse isso. Mas o Laimer hoje tem que quebrar o galho substituindo o Mazraoui,
que também tem problemas físicos como lateral direito, sendo que a diretoria resolveu, no último momento da janela, negociar o Stanisic, hoje no Bayer Leverkusen, mandar embora também ou negociar o Pavard, que estava pedindo para sair há muito tempo, já deveria ter se precavido nesse sentido e mirar o mercado, ter mirado o mercado dessa forma. Enfim, não contratou, perdeu muitos jogadores e morreu com o Bonassar para substituir o Mazraoui na direita, que, convenhamos, não é jogador para o Bayern de Munique. Ontem ele estava até a fim de jogo, né, tentando mostrar alguma coisa, mas qualidade técnica não dá. Você também não tem zagueiros o suficiente, você perde o Lucas Hernandes, contrata o Kim Min-jae, mas não contrata jogadores na característica que o treinador queria, que são jogadores construtores. O Kim Min-jae não é esse cara, o De Ligt não é esse cara, e você tem um banco de reservas curto nesse sentido. E você tem outros jogadores lá na frente que caíram muito de rendimento. Estou falando mais especificamente do Gnabry. Tá bom, tá voltando de lesão e tal, mas uma nhaca desgraçada o seu Gnabry, perdoe o palavreado por aí. Então, assim, esse mau planejamento da diretoria reflete no trabalho dentro de campo. E aí você tem também uma falta, como eu disse mais cedo, de liderança dentro de campo. O cara que, liga esses caras, né? Que consiga mudar a mentalidade dentro do jogo, dentro do vestiário. O Bayern de Munique parece que, às vezes, desliga, já falei isso aqui, liga, desliga, desliga, e não está 100% comprometido dentro de uma partida. E aí vocês vão falar, porra, mas o Saarbrücken talvez seja um jogo que o cara entrava desligado mesmo. Mas não dá, porque os exemplos recentes mostram que não dá. Enfim, é muito mais, minha gente. Eu sei que vocês vão comentar aí que o Tuchel é o problema, mas é muito mais, vai muito além do que o treinador. E a diretoria do Bayern de Munique é tão maluca, né? Se provou assim nos últimos tempos, que eu não acho absurdo os caras depois, na reta final desse ano, ainda na primeira metade da temporada, se a coisa começar a desandar, porque já perdeu a Supercopa, já caiu da Copa da Alemanha. Se perder do Borussia Dortmund no sábado, já vai ser uma crise enorme. Eu não descarto os caras quererem uma mudança técnica, porque é mais fácil você olhar para o problema, o treinador, do que você avaliar os seus próprios problemas da diretoria, né? Ou jogar a culpa nos jogadores. Eu não descarto nada que os caras sigam esse caminho se a coisa não melhorar. Mas eu volto a dizer, o buraco é mais embaixo. Vamos ver no Der Klassiker. Teremos nesta sexta-feira alguns avisos para vocês. O Gelada com Quesada gravado, não vai ser ao vivo, porque o mestre cervejeiro tem um problema, não pode operar o programa, então vai ser gravado nesta sexta-feira, e no sábado teremos vídeo pós Der Klassiker. Portanto, vou abrir perguntas lá na caixinha do Instagram para a gente trocar essa ideia virtualmente nesta sexta-feira. O bicho vai pegar no final de semana. E a crise, que já está grande, pode ainda piorar.